Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Antes de ser eleito Papa, o cardeal Ratzinger, numa conferência que deu sobre a Eucaristia, e saiu publicada no livro Convocados en el Camino de la Fe. Eu tenho esse exemplar em castelhano, não sei se está publicado também em português, imagino que não. Mas naquela conferência, ele contava como uma antiga lenda sobre a origem do cristianismo na Rússia dizia que ao príncipe Vladimir de Kiev, que estava em busca da religião correta para o seu povo, foram-lhe apresentadas três opções. Apareceu na sua presença representantes do islamismo, provenientes da Bulgária, representantes do judaísmo e um enviado do Papa procedente da Alemanha, que lhe ofereceram seus respectivos credos como os verdadeiros e melhores. O príncipe, entretanto, ficou descontente com todas essas ofertas. A decisão foi tomada quando seus enviados regressaram de uma celebração litúrgica solene da qual tinham participado na igreja de Santa Sofia, em Constantinopla. Cheios de entusiasmo, tinham informado ao príncipe: chegamos lá onde estavam os gregos e fomos conduzidos para onde servem ao seu Deus. Não sabemos se estivemos no céu ou na terra. Experimentamos que lá Deus se encontra entre os homens. Esse relato esclarece o futuro Bento XVI. Certamente não é histórico como tal. A conversão da Rússia ao cristianismo e a decisão definitiva para seus laços com Bizâncio teve diante de si, um longo e complicado processo, que hoje em dia os historiadores acreditam poder reproduzir. Mas, como sempre, essa lenda contém também um profundo núcleo de verdade, pois a força interna da liturgia jogou, sem dúvida, um papel fundamental na expansão do cristianismo. Voltemos à nossa lenda, continua. O que contaram os enviados do príncipe russo a respeito da verdade da fé celebrada na liturgia não foi uma forma de persuasão missionária, cujos argumentos lhes tivessem parecido mais convincentes que os das outras religiões. O que eles experimentaram lá não foi uma aula de apologética, tentando demonstrar por A mais B que a religião cristã católica era a melhor. O que eles experimentaram, continua, foi precisamente o mistério como tal, que justamente no transbordar da disputa da razão, deixou aparecer o poder da verdade. Uma vez mais, e dito de outro modo, a liturgia bizantina não se propunha, nem se propõe, a doutrinar aos outros ou mostrar-se-lhes complacente e entretida,
O que podia impressionar dela era precisamente sua pura gratuidade, o fato de que era celebrada para Deus e não para os espectadores, que sua única pretensão era ser perante Deus e para Deus. Agradar a Deus como o sacrifício de Abel tinha agradado a Deus. Justamente essa abnegação de estar perante Deus e de contemplá-lo era a luz de Deus penetrando no acontecimento. E também chegou a deixar-se sentir para as pessoas que vinham de fora. Ou seja, o que convenceu foi que a liturgia, tal como foi celebrada, fez com que aqueles emissários experimentassem o mistério como tal. Experimentaram o mistério. Não havia uma intenção, lá na liturgia bizantina, de adoutrinar ou de mostrar-se assim como alguma coisa que entretinha bem. Não, era um mistério. O mistério que quando nós, os sacerdotes, o transmitimos como tal, sem querer roubar o protagonismo, inventando alguma moda assim na celebração da missa, sempre impacta, sempre cativa. Eu iria mais longe, sempre convence. O que os convenceu foi o fato de que experimentaram o mistério. Cada um de nós terá a sua experiência sobre a missa. Seja ela emocionalmente envolvente, seja uma experiência em que contemplamos a missa de modo mais distante, mais frio, seja ela se apresentando de modo completamente ininteligível, a missa, sem nada que para nós faça sentido, mas ao mesmo tempo tendo um quê de força, de atração. Em boa parte das vezes, para não dizer a totalidade, a missa celebrada, como se costuma dizer, né? Os missais utilizados no altar, tem algumas partes escritas em vermelho, outras partes escritas em preto. E a orientação que os sacerdotes recebem é exatamente de fazer aquilo que está escrito em vermelho e dizer aquilo que está escrito em preto. Não sair dessa linha. Mas dizia que em boa parte das vezes, para não dizer a totalidade, a missa celebrada assim provoca uma atração forte sobre nós, que é fruto da convicção de estarmos em contato com o mistério. Um terno e cálido mistério, diria. Porque não há nada que assuste na celebração da missa. Como pode haver, talvez, em alguma outra celebração de algum outro culto religioso? O que a missa nos propõe é estar na presença amorosa de Deus, louvá-lo, agradecer-lhe, pedir perdão com a certeza de que a sua misericórdia está disponível para nós. Depois expor também as nossas necessidades com a certeza de que Ele tem o seu ouvido inclinado para elas. E ao mesmo tempo com alguns elementos que também têm uma força de atração por si mesmo, né? O incenso, o sino, a figura dos anjos. Um amigo meu que trabalha com marketing me dizia como anos atrás lhe tinha parecido uma loucura que a igreja tivesse se desvestido desses sinais. E se fosse só pelo marketing, a igreja deveria mantê-los. Porque até hoje, o incenso, a fumaça, né, ou o sino e a figura dos anjos exerce uma força de atração sobre as pessoas que utilizada em qualquer contexto, até nos contextos mais pagãos, sempre se apresenta assim como com força. E dizia que a referência, lógico, é algo que aparentemente poderia servir para assustar-nos. A referência é a cruz, ou seja, uma referência de algo muito cruel. Mas, com um desfecho que também é super conhecido, que nos deixa animados. O desfecho é a ressurreição de Cristo. Em cada missa, voltamos a celebrar
o que, como afirmava São João Paulo II, na última encíclica que escreveu, sobre a Eucaristia, precisamente, a Eclésia de Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia, e dizia que em cada missa está compendiado o Tríduo Pascal, está como que zipado o Tríduo Pascal. A Quinta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão do Senhor e o Sábado da Ressurreição do Senhor. E é o que nós afirmamos logo depois da consagração, quando o sacerdote diz, eis o mistério da fé. Nós dizemos, de alguma forma também, repetindo com São Paulo, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós vivemos o mistério pascal na sua integridade, cada vez que participamos da missa. E sempre a missa também me diz respeito de alguma forma, e por isso me atrai. A missa nos interpela, todos nós, com os nossos calvários, seja ele do ponto de vista de um desafio de saúde em si mesmo, em pessoas muito queridas, nossos calvários manifestados assim em incompreensões, possíveis traições, possíveis esperas assim demoradas, tendo uma transição profissional e tantas outras coisas que a gente poderia elencar aqui. Todos os nossos calvários, né, todos os nossos dramas se fazem presentes. De algum modo, cada vez que nós contemplamos o drama de Cristo que está sendo reapresentado na celebração da missa. E a verdade é que nos interpela, ao mesmo tempo, já cria em nós a expectativa de sermos vencedores, sairmos vencedores como Cristo, que nos afirma que a cruz faz parte, mas nunca vai ter a última palavra. Confiai, eu venci o mundo. Ou seja, acompanhados, assim, ainda por cima fortalecidos para encarar a luta, encarar os próprios desafios. Santo Agostinho chegou a afirmar que é o mistério de todos nós que se celebra sobre o altar. E nós podemos experimentar isso. Nós vamos unir os nossos dramas ao drama de Cristo. A missa de Cristo, que é a reapresentação ao Pai do sacrifício de Jesus, feita pelos sacerdotes e por cada um de nós, cada um dos fiéis que estão presentes na celebração. E também é a nossa própria missa, unimos o nosso drama, para que esse nosso drama tenha mais sentido, adquira um sentido, para que atraia a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, e para que Ele disponibilize as graças que nós mais necessitamos. O autor de um livro que eu gosto bastante, já antigo, o autor chama-se Georges Chevreul, é um clássico da literatura espiritual, a editora Quadrante, tem vários títulos publicados. Talvez o autor de livros também, não tenho certeza, mas com certeza deve ter algum. Ele tem um livro antigo, eu tenho a minha edição em português de Portugal. Acho que não foi editado aqui no Brasil, mesmo porque ele se propõe a contar toda a história da missa, mas a sua publicação é de 57, portanto, antes do Concílio Vaticano II. Que depois, na época em que foi publicado, só existia uma oração eucarística, que é a oração eucarística primeira. Depois, o Concílio Vaticano II também enriqueceu ainda mais a liturgia com outras orações eucarísticas. E não sei se em função disso, porque o rito antigo no Concílio Vaticano II foi abrogado, só depois foi revitalizado, né, com o Papa Bento XVI. Não sei se em função disso, como se foi considerado como que perdendo a atualidade, mas eu advogo pela causa de que não perdeu nenhuma atualidade, porque nesse livro, não falei o título ainda, perdão, se intitula A Santa Missa, o Georges Chevreul vai dizendo também como é que historicamente vários elementos foram se acrescentando, vários gestos do sacerdote, qual o sentido deles.
porque ao chegar beija o altar, apoia as duas mãos sobre o altar, e porque incensa, depois o gesto do sacerdote, porque abre os braços e fecha os braços de vez em quando, outras vezes se dirige ao povo com as mãos juntas. Por que as mãos juntas, as mãos postas? Bom, e vai contando detalhes do gesto, mas detalhes também de como a missa, de alguma forma, chegou até nós, com todos esses elementos assim, historicamente acrescentados ao longo do tempo. E nesse livro, o Georges Chevreul, já logo na introdução, faz uma consideração que me parece assim espetacular. Diz: a missa não é uma oração como as outras, é essencialmente uma ação, um drama. A palavra drama é uma palavra grega e ela significa precisamente isso, ação. A missa é uma ação litúrgica, a gente pode dizer um drama litúrgico. Com efeito, reproduz o que perfeitamente foi uma ação ligada intimamente com o mais emocionante dos dramas, porque Jesus, antes de morrer, pensando na imolação do Calvário, realizou os mesmos atos, os mesmos dramas, né? Atos, ações, os mesmos atos à mesa, na presença dos seus apóstolos. Tomou o pão, deu graças, partiu e, tendo transformado no seu próprio corpo, distribuiu pelos convivas. Idênticos são os gestos que o padre repete com gravidade no altar. E a nossa proposta, dentro do recolhimento desse mês, que tem como pano de fundo o mistério da Páscoa, eu quis especificar, para falar precisamente da Eucaristia, mais especificamente da Eucaristia como sacrifício, para que nós vivamos melhor a missa. E nesse recolhimento, para essa nossa proposta, então, para além daquilo que talvez imediatamente nos venha à mente, que é a hóstia sendo erguida e apresentada ao Pai e a nós para adoração, eu queria que nós centrássemos a nossa atenção precisamente no cálice. E faço isso inspirado num livro do Henry Nouwen, um padre holandês, que tem vários livros publicados no século XX, morreu faz pouco tempo. Acho que ele ficou mais conhecido aqui no Brasil por um em que ele ajuda a fazer oração diante de um quadro do Rembrandt, A Volta do Filho Pródigo. Recomendo vivamente a leitura desse livro, muito bom. Mas, para esse nosso recolhimento, eu me inspirei num outro livro seu pequeno, que se intitula Podeis beber o cálice? Que corresponde a uma pergunta que Jesus fez para os dois apóstolos irmãos, Tiago e João, que, através da sua mãe, formularam um pedido para Jesus, de que quando eles estivessem no seu reino, cada um deles, dos irmãos, pudesse estar sentado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Podemos imaginar que os outros apóstolos ficaram bem contrariados com essa tentativa quase que de passada de perna assim deles, sempre naquela disputa de quem é o maior, quem é que vai estar maior em qualquer situação. E Jesus perguntou a eles: podeis beber o cálice que eu vou beber? Potetis bibere calicem que nego bibitur sum? Eles até responderam prontamente: possamos, podemos. Ao que Jesus lhes disse: vocês de fato vão beber, mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda está reservado pelo meu Pai. E nem eu mesmo sei dizer agora para vocês, como se respondesse assim. Ou seja, vai corresponder àquele que for mais coerente com essa determinação de beber o cálice junto comigo. Na missa, obviamente, temos presente todos os padecimentos que Cristo experimentou no seu corpo, dores, ultrajes. Mas o sentido de resgate que o sacrifício de Jesus realizou conosco sempre veio associado ao derramamento do seu sangue. A morte de Cristo fica significada na celebração da missa exatamente como aconteceu. O corpo
e o sangue, o pão e o vinho sendo consagrados separadamente, querendo significar o tipo de morte que Cristo teve, a separação do corpo do seu sangue, tendo derramado todo o sangue. E São Pedro, na sua primeira epístola, afirmará exatamente isso, dirá: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas dessa vã maneira, da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o sangue redentor. E por que centrar a atenção no cálice? Por que centrar a atenção no sangue? Dentro dessa proposta de viver melhor a missa, para participar ainda com ainda mais plenitude do mistério pascal, que cada missa representa. Porque o derramamento do sangue do Senhor, por sua vez, veio associado ao cálice. O beber o cálice. Podeis beber o cálice que eu vou beber. E é precisamente a esse cálice que Cristo vai fazer menção lá no Horto das Oliveiras, quando se apresentou diante dos apóstolos, em primeiro lugar, dizendo: a minha alma está numa tristeza mortal. Os apóstolos nunca o tinham visto assim tão abatido. Ajoelhou-se para rezar, começou a transpirar sangue, assim, estava apavorado, de São Lucas. E a sua oração ia consistindo nisso: Pater, se vis, transfer cálice in meu Pai, se pode, se queres, afasta de mim esse cálice. Com aquele complemento: não se faça por minha vontade, mas a tua. E tinha em mente, logicamente, o cálice da dor, o cálice do sofrimento moral, o cálice das injustiças, o cálice das invejas, o cálice da traição, das humilhações, do ser tido como nada. E principalmente, dirá o Raniero Cantalamessa, esperava que Deus o livrasse daquilo que era o que ele mais temia, que é experimentar o efeito principal do pecado, que é a ausência de Deus. Humanamente falando, Deus e homem verdadeiro, como Deus nunca se afastaria de Deus. Mas como homem, né, por mais que ele também jamais pecaria, São Paulo afirmará: aquele que não tinha pecado, Deus o identificou com o pecado por nossa causa. E essa identificação veio precisamente, não só porque ele foi considerado um pecador e foi crucificado, não. É que Deus permitiu que ele experimentasse sobre si o efeito de todos os pecados de todos os homens que já tinham sido cometidos e que seriam cometidos depois dele até o final dos tempos. Ou seja, essa ausência profunda de Deus. Isso é o que ele implorava ao Pai, que afastasse dele, mas o Pai não afastou. E Jesus experimentou o efeito, humanamente falando, daquilo, porque de desfeito que ele estava, de angustiado que estava, de empequenecido que estava diante dos apóstolos, depois daquela oração no horto, depois dessa experiência em que Deus não o poupou e o fez beber, experimentar daquele cálice, é o efeito do pecado, ele que nunca cometeu nenhum pecado, mas foi o efeito do pecado lá na sua própria alma humana, de ausência de Deus. Você vê que ele se sobrepôs, até pareceu que o preço que ele tinha que pagar com todos aqueles padecimentos era uma pichincha. Em vista da alegria que lhe era oferecida, dirá depois o autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, em vista da alegria que lhe era oferecida, suportou a cruz e se sobrepôs. Os apóstolos então ficaram atônitos, porque ele era o Jesus de sempre, Jesus determinado, decidido. Chegavam os soldados e ele perguntou: a quem buscais? A Jesus de Nazaré: sou eu. E a verdade é que falou com tal força que os próprios soldados deram um passo atrás, o lugar devia ser inclinado, porque acabaram tropeçando, indo por terra. E vai beber, de fato, o cálice, até a última gota. Ou seja, vai ser depois preso,
passar por todos aqueles padecimentos e vai carregar a cruz às costas e vai ser crucificado derramando até a última gota lá na cruz. E um cálice que para ele, de fato, acabou supondo, por um lado, um cálice de salvação, por outro lado, um cálice de libertação, e por outro lado, um cálice de bênção, e por outro lado, um cálice de consumação. Alguém que conhece um pouquinho da tradição judaica já percebeu o que eu fiz aqui, enumerando esses 4 cálices. Trata-se do modo como os judeus celebravam a Páscoa, exatamente como foi descrita, pedida pelo próprio Deus lá no livro do Êxodo. A gente encontra tudo isso lá no capítulo 6 do livro do Êxodo, em que a Páscoa devia ser celebrada de tal modo em que o chefe da casa, quem presidia aquela ceia, fosse intercalando entre os cálices, entre 4 cálices, toda a história da libertação do povo de Israel. O primeiro cálice, que era em que se rodava lá para tomarem, era considerado como o cálice da santificação. O segundo como o cálice da libertação. O terceiro como o cálice de bênção. E o quarto com o cálice da consumação. E a verdade é que naquela celebração da última ceia, em que Jesus instituiu, de modo incruento, a Santa Missa, o seu sacrifício na cruz, Cristo bebeu só os 3 primeiros cálices. E São Marcos conta que depois do terceiro cálice, que era o chamado cálice da bênção, cantaram o hino e foram embora, foram para o Horto das Oliveiras. E lá Jesus começa com aquela oração: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. No próprio Horto das Oliveiras, quando chegam os soldados e já fazem menção de prender a Cristo, Pedro, de modo impetuoso, puxa a espada e corta a orelha de um dos soldados. Jesus imediatamente cura o soldado, já cola a orelha lá de novo e diz para São Pedro: embainha a tua espada. E complementa: cálice qui dede mi patri non bibant illud. O cálice que o Pai me deu para beber, não vou bebê-lo. Está com o cálice ali na mente. E já, uma vez passada todo aquele processo de condenação com a cruz às costas, pregado na cruz, sabemos que ele pronuncia 7 frases, chamadas 7 palavras de Cristo na cruz, das quais a sexta é aquela: tudo está consumado. Alguns autores, ao longo do tempo, foram interpretando que Cristo, lá, mentalmente, tinha repassado todas as profecias que diziam a respeito à sua atuação como Messias, e que ele falou: bom, então agora já se cumpriu tudo, posso dar por encerrada a minha missão. Podia ser uma leitura. Mas a teologia vai mais a fundo. E os teólogos identificaram que, de fato, esse tudo está consumado faz referência ao cálice da consumação, que ele não consumiu lá na última ceia, porque esse sacrifício, inicialmente incruento lá na celebração, ia se completar, né, exatamente lá naquele momento da cruz. É como Cristo estava bebendo o cálice da dor até a última gota. Esse é o cálice da consumação. E um cálice encarado por Cristo, então, não como um cálice da ira de Deus, mas um cálice de bênção, como dirá São Paulo, que nós devíamos fazer também com o nosso cálice. Na Epístola aos Coríntios, no capítulo 10, São Paulo diz assim: portanto, caríssimos meus, fugi da idolatria, falo como pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Está falando da celebração da missa. E o cálice de bênção, a bênção que de alguma forma permeia também toda
ou todos os outros cálices, né? O cálice da santificação está embutido, assim, de alguma forma, nesse conceito de bênção. O cálice da libertação, o cálice da consumação, tudo de fato arranca de nós esse louvor a Deus, essa gratidão a Deus. E o salmista também, já de modo profético, o Salmo 115, que nós conhecemos bem, até cantamos algumas vezes na missa, pelo menos os mais antigos lembrarão de uma música de paróquia dessas, que poderei oferecer ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele me fez. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. E é o que diz aqui o Salmo 115, mas que poderei retribuir ao Senhor por tudo que Ele me tem dado? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Erguerei o cálice da salvação. O cálice de bênção, o cálice da salvação. E a Páscoa, de algum modo, traz no seu bojo essa proposta, que nós demos um passo a mais na maturidade necessária para lidar com as coisas que custam nessa vida, com a dor, com o sacrifício físico e moral, para encarar o cálice da nossa vida, o cálice de dor, não como cálice de ira de Deus, mas como um cálice de salvação, como um cálice de bênção. A missa bem vivida vai nos capacitando pouco a pouco para isso. Na missa, e por isso eu queria que nós centrássemos a nossa atenção no cálice, na missa o cálice é erguido assim diante de nós, nos é apresentado em quatro momentos. No ofertório, bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade. Na consagração, este é o cálice do meu sangue, o sacerdote eleva, depois a gente está de joelhos, faz um ato de adoração, acompanha todo o movimento do cálice sendo depositado outra vez sobre o altar, o sacerdote fazendo um ato de adoração também, ajoelhando. Na chamada doxologia curta, por Cristo, com Cristo em Cristo, o sacerdote ergue o cálice e a patena, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. E uma quarta vez, que é quando o sacerdote vai consumir o cálice. O sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Né? E depois bebe. E seria bom que nós encarássemos, e nisso me apoio aqui nesse livrinho do Henry Nouwen, Podeis beber o cálice, nós encarássemos esses 4 momentos como um convite para que nós ergamos também o nosso cálice, como se fosse um brinde. Ele chama a atenção de modo muito sugestivo que cada brinde é uma bênção. Cada cálice erguido, portanto, é um cálice de bênção. Bem, brindamos a saúde, né? A saúde, a tua saúde, a nossa saúde. A palavra saúde em latim se diz salus. E é interessante que a palavra salus admite 2 traduções. Uma é essa, saúde, a outra é salvação. Salus animarum, a salvação das almas. Ficaria piega se a gente fizesse isso, né, num casamento, no primeiro de ano, ao terminar, não sei, uma etapa, alcançar uma meta, né, pela equipe no escritório, sei lá. Que a gente levantasse o cálice e falasse, a tua salvação, a vossa salvação. Mas, de algum modo, é isso que a gente está dizendo. Saúde, a nossa saúde. E todo cálice, diz ele lá, sempre está, todo brinde é uma bênção. Que nós estaremos todos juntos aqui, né, no próximo ano. Que essa data se repita pela felicidade dos noivos. E que nós ainda consigamos atingir ainda mais metas, encarar cada desafio na equipe. Sempre uma bênção. E nessas situações especiais, quando a gente brinda do ponto de vista assim mais profano, vamos dizer, nós procuramos que todo mundo participe, né? A gente fica incomodado
Não, não estou podendo beber. Não, mas só um fundinho lá da taça, bebe só um fundinho. Ou então a gente dá uma insistida, bom, não, brinda com água se você quiser, mas vamos brindar. Todo mundo tem que erguer o cálice aqui, não vamos deixar ninguém de fora do brinde. E a igreja nos propõe que nós não fiquemos de fora nesses 4 momentos em que o cálice de Cristo é erguido. E unamos, então, também àquela celebração o nosso cálice. Brindar a nossa própria vida com o seu conteúdo. E nesses momentos, de modo particular, podemos fazer isso. Em Caminho, São José Maria Escrivá, no ponto 219, diz assim: se sabes que essas dores, físicas ou morais, são purificação e merecimento, abençoa-as. Bênção. Sabe que essas dores físicas ou morais são purificação e merecimento, abençoa-as. E o autor, São Paulo, né? Eu ia falar o autor da Epístola aos Romanos, São Paulo escrevendo aos Romanos, o que vai dizer? Diz lá no capítulo 12, versículo 1: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Esse é o nosso culto espiritual. Essa é a vossa missa, celebrada junto com a missa de Jesus. E o próprio Cristo que nos exorta a fazer isso. Fazer isto em memória de mim, diz lá. E o que tem em mente é que nós não só repitamos os gestos, mas a substância do que ele fez. Encarou, de fato, aquela dor como fonte de redenção. Ficou até alegre por causa daquilo. E nós podemos encarar também o cálice das nossas dores, nossos trabalhos, nossos cansaços, nossas cruzes, exatamente como fonte de redenção. A missa é quase como um laboratório, é uma academia para a gente se exercitar precisamente nisso. E lógico, para além de erguer o cálice para brindar, né, o fundamental é que nós nos disponhamos a beber o cálice. Para além do brinde, é preciso beber. Essa determinação de Cristo quando corrige Pedro. O cálice que o Pai me deu, eu não vou bebê-lo, Pedro, embainha a tua espada, eu vou beber. Já passou por aquela fase de trepidação, de resistência, já abençoou, e agora vou beber. E em Caminho também, São José Maria Escrivá, no ponto 182, entra por esse caminho. Diz: bebamos até a última gota o cálice da dor na pobre vida presente. Que importa padecer 10, 20, 50 anos, se depois vem o céu para sempre, para sempre, para sempre? E, sobretudo, melhor do que a razão apontada, né, por causa da retribuição, que importa padecer se padece para consolar a Deus, né, para dar gosto a Deus Nosso Senhor, com o espírito de reparação, unido a Ele na sua cruz, numa palavra, se padece por amor? Que importa? Então, eu vou beber, não vou fugir da cruz. E para então beber o cálice, diria também da mesma forma que para benzer o cálice, né? Participar bem da missa. A missa vai nos introduzindo, vai nos capacitando, vai nos criando uma atmosfera até não só de aceitação, mas de amor a esse cálice. No capítulo A Santa Missa, de Caminho, São José Maria Escrivá ainda acrescenta um ponto relacionado com isso que nós estamos considerando. Diz: humildade de Jesus, em Belém, em Nazaré, no Calvário. Porém, mais humilhação e mais aniquilamento na hóstia santíssima, mais do que no estábulo, e que em Nazaré, e que na cruz. Por isso, olha a conclusão que ele tirava. Como estou obrigado a amar a missa? A nossa missa, Jesus, coloco o nosso entre aspas, a nossa missa, Jesus. Como estou obrigado a amar a missa? Encarar cada dia, para poder encarar cada dia, cada nova luta, com nova determinação, com novo sentido.
E além de centrar a nossa atenção no cálice, eu tinha pensado que nós, também nessa proposta pascal, de viver melhor a missa, viver o mistério da Páscoa que nós, de alguma forma, contemplamos, consideramos, tem essa força de atração, como aqueles russos que visitaram a igreja de Santa Sofia, em Constantinopla, e vivenciaram o mistério. Para que nós vivamos bem a missa, sempre nos ajuda a ter em conta também algumas das suas dimensões. Não me atrevo a dizer todas as dimensões da missa, eu nem sei quais são todas as dimensões da missa. Eu selecionei aqui 4 dimensões. A primeira delas, a dimensão sacrificial. Há 10 meses atrás, no recolhimento de julho de 2022, que tem como título Um Só Corpo e Um Só Espírito, eu falei bastante da dimensão sacrificial da missa. Então eu não pretendia desenvolver aqui novamente. Remeto a vocês exatamente aquele recolhimento que está lá no canal do YouTube, no meu canal, que é bit.ly barra PE Carlos Eduardo, sem ponto, sem nada. Mas, de algum modo, essa dimensão sacrificial, a gente poderia sublinhar aqui algo que lá, né, em junho passado, eu não tinha chamado muita atenção. Ou pelo menos explicitado tanto na celebração da missa, que são os 4 fins que acompanham todo o sacrifício. É o fim latrêutico, ou seja, de adoração, manifestação de amor. O fim propiciatório, ou seja, de petição de perdão, manifestação do nosso arrependimento. De consecução, né, de consecução de perdão, lógico, não só manifestação, mas conseguir de Deus que seja propício a nós. O terceiro fim do sacrifício da missa, que é a gratidão, chamado em grego eucarístico. A palavra eucaristia significa isso em grego, ação de graças. E o fim impetratório, ou seja, de petição de mais graças. É o que o sacrifício tenha como que essa força de merecimento, não nosso propriamente, mas aplicar os méritos que Cristo ganhou para nós na cruz a essas nossas necessidades concretas. Então, é o fim de louvor, amor, né, latrêutica, adoração, o fim de propiciatório, petição de perdão, o fim eucarístico, agradecimento, ação de graças, e o fim impetratório, petição de mais graças. Toda a missa está entretecida com manifestações desses fins. Desde o início da missa, nós começamos, se vamos acompanhando, o sacerdote quando entra, beija o altar. O que significa esse beijo ao altar? O sacerdote representa o esposo, a igreja representa a esposa, e o altar simboliza Cristo. É um beijo, uma interação amorosa da esposa no esposo, em que beijo ao qual todos nós estamos chamados, nós que compomos a igreja, todos os batizados, a unir-nos naquele momento, cada um do seu lugar, não vai correr lá para o altar, mas dá esse beijo no altar. E já é um ato de louvor, um ato de adoração, né, a Deus, a Cristo. Mas depois, as diferentes orações, né, só começa o ato penitencial, a petição de perdão. Depois vem o glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens programados, dar glória a Deus, louvor a Deus. Nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças, aquele é o fim eucarístico, por vossa imensa glória. Vós que traz o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que estáis à direita do Pai, acolhei a nossa súplica. Aqui eu confundi. Pois é, petição de perdão, petição de acolher a súplica, então o fim impetratório. O glória já tem os 4 fins aí explícitos.
E depois dessa adoração, desse louvor, palavra do Senhor, graças a Deus, que já entra na liturgia da palavra, e a mesma coisa, essa bênção, né, logo no ofertório, bendito seja Deus para sempre. Bom, e por aí vai. Depois começa todo o prefácio, que nós, corações ao alto, nossos corações estão em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, nosso dever e nossa salvação, pois é todo um desenvolvimento do prefácio, num ato de oração, de ação de graças, né, dentro do contexto da liturgia eucarística. A missa, de fato, tal como nós ouvimos, tem 5 partes, né? Os ritos iniciais, que começam com a saudação do sacerdote, talvez até desde o introito, desde a entrada, até a oração coleta, passando pelo ato penitencial, pelo glória. Depois tem a liturgia da palavra, começa com a primeira leitura, vai até a oração dos fiéis, passando pelo credo, pelo evangelho como é lógico. Depois tem a terceira parte, que é a oração eucarística, começa com o ofertório, depois o prefácio, depois a oração eucarística propriamente dita, que termina com a doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Depois tem a quarta parte, que é o rito da comunhão, começa com o Pai Nosso, vai até, de fato, a nossa recepção da Eucaristia. E depois os ritos finais, né, que já é a despedida. Muito bem, essas 4 partes estão entretecidas pelos esses 4 fins da missa. Que bom seria se a gente prestasse mais atenção em cada um desses fins. E em função disso, não fôssemos pegos de surpresa com umas palavras assim de Dom Álvaro, o primeiro sucessor de São José Maria, escritas em 86, já faz tempo, pouco depois que ele foi colocado, que ele foi feito prelado da obra, né, em 82, ainda que já era sucessor de São José Maria desde 75. Bom, ele, uma carta sobre a Eucaristia que nos escreveu naquele período, dizia: pergunta-te, portanto, como te preparas diariamente para celebrar ou assistir o Santo Sacrifício? Como cuidas do ofertório? Como te esforças em rezar pela Igreja, pelo Papa, pelos bispos, por teus irmãos, pelos sacerdotes, por todos os fiéis vivos e defuntos? Como aproveitas a comunhão eucarística? Perseguindo esses 4 fins, né? Fazei isto em memória de mim, continuava ele no outro momento da carta. Desejo, minha filha, meu filho, que apliques à tua própria vida essas palavras e esse encargo divino. Porque todos, pelo batismo e pela confirmação, participamos de um modo ou de outro do sacerdócio de Cristo e temos alma sacerdotal. Toda uma teologia aqui por trás dessa afirmação, dessa pergunta. Todos nós, desde o batismo, já estamos identificados com Cristo, que é essencialmente sacerdote. Ele que foi sacerdote da sua própria existência. Cada um de nós estamos chamados também a ser sacerdotes, sacerdotisas, se quiserem, na nossa própria existência. A palavra sacerdote é outra palavra grega, significa ponte de união. No caso, nesse contexto, entre Deus e os homens. Em que Deus possa transitar até encontrar-se com os homens possam transitar até encontrar-se com Deus. E todos nós estamos chamados a desempenhar essa função. E das funções nucleares do sacerdote é oferecer o sacrifício, celebração da missa. De modo que cada um de nós não pode estar passivo na missa, não pode ser uma missa de corpo presente, cujo corpo presente é o meu, né? Ou é o do fiel. Cada um de nós, né, sacerdote ou leigo, temos alma sacerdotal. O sacerdote tem um sacerdócio ministerial, os leigos têm um sacerdócio real, ou o sacerdócio comum dos fiéis. Mas cada um de nós é chamado a exercer o seu sacerdócio e celebrar a missa junto com o padre, cada um dizendo as coisas que lhe corresponde dizer, fazendo o gesto que lhe corresponde fazer, que a igreja atribuiu. Mas ninguém passivo, todo mundo protagonista, ninguém com papel assim de figurante. Mas, para além da dimensão sacrificial, tem uma outra dimensão, que é a dimensão trinitária.
Dizia São José Maria Escrivá, ele gostava de falar assim, em que a missa é uma torrente trinitária de amor. Lá no livro A Cristo que Passa, tem uma homilia da Quinta-feira Santa, Eucaristia, mistério de fé e de amor. Ele, num momento determinado, fala nesses termos, essa corrente trinitária de amor pelos homens, de Deus pelos homens, perpetua-se de maneira sublime na Eucaristia. Falava de corrente trinitária de amor pelos homens. E onde podemos percebê-la melhor do que na missa? A Trindade inteira intervém no santo sacrifício do altar. Por isso, agrada-me tanto repetir na coleta, na secreta, na oração, depois da comunhão, aquelas palavras finais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Uma fórmula trinitária, de tantas na missa. Nós já começamos a missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já é um mergulho na Santíssima Trindade. Muitas vezes vem aquela saudação, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, tirada das epístolas de São Paulo. Outra, uma saudação trinitária. O ato penitencial, Senhor, tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós, Senhor, tenha piedade de nós. Estamos interagindo com a Trindade, envolvendo os três, assim, nessa nossa manifestação de arrependimento pelas nossas faltas. E assim por diante. E no final do prefácio, Santo, Santo, Santo. Em todas as orações, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E ele dirá na missa, a oração do Pai ao Pai é constante. A missa é ação divina trinitária, não humana. E o que nós vamos contemplar é que o Filho, movido pelo Espírito Santo, oferece o seu sacrifício ao Pai. A dimensão trinitária da missa, que nós podemos descobrir, redescobrir e fazer o esforço por saborear cada vez mais, para viver melhor a missa. Estar fazendo render ainda mais o mistério pascal. Depois há uma terceira dimensão, que é a dimensão mariana. São José Maria também chegou a afirmar, para mim, a primeira devoção mariana é a Santa Missa. Cada dia, dizia ele, quando Cristo desce as mãos do sacerdote, renova-se sua presença real entre nós com seu corpo, com seu sangue, com sua alma e com sua divindade. O mesmo corpo e o mesmo sangue que tomou das entranhas de Maria. No sacrifício do altar, a participação de Nossa Senhora nos evoca o silencioso recato com que acompanhou a vida de seu filho quando andava pela terra da Palestina. A Santa Missa é uma ação da Trindade, pela vontade do Pai, cooperando o Espírito Santo, o Filho se oferece em oblação redentora. Nesse insondável mistério, adverte-se, como entre véus, o rosto puríssimo de Maria, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. O Papa São João Paulo II, na última encíclica que escreveu, se intitula Eclésia de Eucaristia, a Igreja vive da Eucaristia, dedicou o último capítulo, antes da conclusão, lógico, dedicou o último capítulo a essa característica de Maria, diz lá, na escola de Maria, mulher eucarística. E traça vários paralelos. Diz que Maria foi o primeiro sacrário que existiu, porque concebeu o corpo de Cristo. Diz que na hora que o sacerdote apresenta ao fiel o corpo de Cristo, antes da comunhão, na hora da comunhão, e o fiel diz amém, a gente pode evocar aquele momento em que o arcanjo Gabriel ofereceu para ela ser mãe, receber o corpo de Cristo lá nas suas entranhas. Ela disse fiat. O nosso amém deve ter a mesma força do fiat de Maria. Eu assumo levar Cristo em mim, eu assumo cuidar de Cristo, eu ajudo a fazer com que ele se desenvolva, cresça em mim, eu assumo que eu vou levá-lo para que atraia também outras pessoas assim, no meu trabalho, na minha convivência. Eu vou favorecer que Cristo cumpra a sua missão através de mim. E o Papa ainda diz que em cada missa volta a acontecer, renova-se o sacrifício do Calvário, tudo o que aconteceu no Calvário. E uma das coisas marcantes que aconteceu no Calvário foi precisamente Cristo que ofereceu, que entregou a sua mãe para nós, que estamos representados por São João.
Diz que em cada missa volta a repetir-se aquilo. Cristo olha para Maria e diz: mulher, eis aí teu filho, eis aí tua filha. E depois se volta para cada um de nós e diz: filho, filha, eis aí a tua mãe. E o que deveríamos fazer no final de cada missa? Fazer aquilo que São João diz que ele fez quando saiu lá do Calvário, diz: levou Maria consigo para casa. Em cada missa, perceber essa presença de Nossa Senhora e levá-la conosco e recebemos Maria como mãe. E daí a gente vai encontrando a razão de São José Maria dizer que para ele a primeira devoção mariana era a Santa Missa. Viver bem a missa, evocar a presença da Virgem. E por fim, a dimensão missionária, né, que tem a Eucaristia. A Eucaristia faz a Igreja, é o título dessa encíclica, e é exatamente isso o que o Papa vai fazer referência no início dela. Diz assim, se é com o dom do Espírito Santo no Pentecostes que a Igreja nasce e se encaminha pelas estradas do mundo, um momento decisivo da sua formação foi certamente a instituição da Eucaristia no cenáculo. O seu fundamento e a sua fonte é todo o tríduo pascal, mas esse está, de certo modo, guardado, antecipado e concentrado para sempre no dom eucarístico. Neste, Jesus Cristo entregava à Igreja a atualização perene do mistério pascal. Com ele instituía uma misteriosa contemporaneidade entre aquele tríduo e o arco inteiro dos séculos. É esse enlevo eucarístico que desejo despertar com esta carta encíclica. É o programa que propus à Igreja na aurora do terceiro milênio, convidando-a a fazer-se ao largo no mar da história, lançando-se com entusiasmo na nova evangelização. A evangelização acontece através da missa, ou pelo menos de modo quando a Eucaristia acontece em um lugar. É bonito, né, que acho que todos os brasileiros, de um modo ou de outro, quando vê o quadro da primeira missa no Brasil, já identifica. Que quadro é esse daqui? Que pintura é essa? A primeira missa no Brasil. Emblemático. A Igreja começou a acontecer aqui. O cristianismo tomou posse aqui da terra da Santa Cruz. A primeira missa. E que bom seria se dessemos exatamente esse sentido, participássemos da missa com esses afãs de redenção, querendo converter a nossa vida, o nosso trabalho, tudo numa missa. Um autor espiritual diz algo muito bonito, que eu já devo ter citado por aqui, mas não me importa repetir. Dizia: de manhã na missa, nós somos os sacerdotes e Jesus é a vítima. Todos nós, como sacerdotal, oferecendo, né, o sacrifício de Jesus ao Pai, representando. Depois, ao longo do dia, se invertem os papéis. Jesus é o sacerdote e nós somos a vítima. Vai elevar o nosso corpo como hóstia santa, pura, agradável a Deus, e vai erguer conosco o cálice da nossa cruz, do nosso sangue derramado, para continuar fazendo a obra da redenção. Logicamente, nos ajuda bastante a saborear a missa desse jeito, acompanhando-a por algum missal. Atualmente, esses missais eletrônicos, há vários por aí. Eu não tenho reparo em fazer propaganda do Pocket Terço. Parece que é o mais amigável de todos. E eu gosto bastante, e recorro bastante a ele, até para meditar nos textos da missa, em cada uma das passagens da missa, cada um dos gestos da missa. E recorro também para pegar os textos das leituras, na hora de preparar a homilia. Então, para não ficar ir até o missal, que está lá na capela, está lá na sacristia, e já são livros maiores, já está de modo muito prático. Bom, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a viver a missa com essa intensidade. E que nesse período pascal, efetivamente, nós redescobramos a missa como sendo o momento em que devemos erguer o nosso cálice, juntamente com o do Cristo, num brinde, um cálice de bênção. E procurando, então, perseguindo os 4 fins,
o latrêutico, o propiciatório, eucarístico e impetratório, e também descobrindo outras dimensões da missa, a dimensão trinitária, a dimensão mariana, a dimensão missionária. Fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Tenho consciência de que a Santa Missa foi instituída por Cristo para suprir a minha necessidade de oferecer sacrifícios para estreitar os meus laços de união com Deus e, ao mesmo tempo, de união com as demais pessoas. Participo da missa com este propósito sempre claro na minha mente. Fazei isto em memória de mim. Considero que este mandato é dirigido por Cristo não só aos sacerdotes, mas a todo cristão, homens e mulheres, que pelo batismo e pela confirmação também participam do sacerdócio de Jesus. Nesse sentido, procuro estar ativo na missa, unindo-me interiormente a todos os gestos e palavras do sacerdote, e quando me corresponde intervir, empenhando-me por fazê-lo com o volume e o tom de voz condizentes com a mesma participação. Na celebração eucarística, procuro estar atento aos 4 fins da missa: adoração, petição de perdão, agradecimento e petição de graças, que permeiam todas as orações, seja nos ritos iniciais, seja na liturgia da palavra, na liturgia eucarística, no rito da comunhão e nos ritos finais. As demais dimensões da missa, trinitária, mariana, missionária, etc., também são continuamente objeto da minha atenção. Para acompanhar cada uma das partes, procuro servir-me de um missal de fiéis, impresso ou eletrônico, que me ajude a combater qualquer dispersão. Peço à Virgem Maria, mulher eucarística, para que me acompanhe em cada missa, ensinando-me o que significa ter alma sacerdotal e a participar intensamente da missa, a ponto de tê-la como centro e raiz da minha vida. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.